sobre os movimentos sociais, certo? E aí a gente vai ver o que são os movimentos sociais e falar também um pouco sobre como ocorreram alguns movimentos sociais, não só no mundo, mas também no Brasil, né? E assim, para começar, é interessante que a gente defina muito bem, né? Não só o que é um movimento social, mas também a forma como ele surge, né? A gente pode dizer que, de uma forma geral, os movimentos sociais vão surgir de uma série de ações combativas, né? Que vão ser advindas, basicamente, de uma população, de um grupo, de um corpo social que partilham uma série de interesses, né? De interesses que são comuns. E esses interesses podem ser tanto iniciativa revolucionária, né? Vocês sabem que uma revolução, ela é, por natureza, bastante convulsiva, né? Quando eu digo que algo é convulsivo, significa dizer, basicamente, que as estruturas de uma sociedade como um todo vão ser extremamente modificadas, né? E ser extremamente modificadas também ela ocasiona uma série de reações que são bastante violentas, né? Mas, da mesma forma que pode ser uma iniciativa revolucionária, ela pode também ser um movimento pacífico, certo? Pacífico no sentido como que Gandhi, por exemplo, pregou na Índia durante o processo de independência do neocolonialismo inglês, né? Como foi que se deu esse movimento pacífico? Significa que não houve nenhum tipo como é que eu posso dizer, de confronto com forças oficiais, não significa isso, mas aquilo lá se fundamentou num movimento de não obediência, é meio que nesse sentido, certo? E o próprio conceito de movimento social, ele vai poder ser definido como uma ação coletiva, a gente pode dizer isso, certo? De um determinado grupo da sociedade que se organiza, digamos assim, né, com o objetivo de promover uma série de modificações sociais, tanto sociais quanto políticas, no caso, né, dentro de um contexto específico, certo? E aí a gente tem vários movimentos sociais ao longo da história, inclusive aqui no Brasil, movimentos são pró-democracia, a bandeira LGBT, o movimento negro, e entre vários outros que a gente vai falar um pouquinho depois, tá? Assim, a gente pode dizer que a definição clássica, né, as definições clássicas, na verdade, sobre os movimentos sociais, que vão existir nas mais diversas literaturas que abordam sobre, né, os contextos políticos, as literaturas históricas, a própria literatura propriamente dita, né? A gente pode dizer que se destaca que, dentre as diversas configurações possíveis, na verdade, se destaca uma espécie de grupo ou organização, a gente pode dizer dessa forma, né, que vai ser considerado como movimento social, ele deve conter algumas características básicas, né? E dentro dessas características básicas possuir uma identidade, né? Ter um opositor e também articular-se, ou se fundamentar, a gente pode dizer dessa forma, fundamentar um projeto de sociedade, certo? Os movimentos sociais, eles podem ainda ter como foco os mais variados tipos de reivindicação, certo? E dentro desse contexto de reivindicação, nós podemos considerar, entre eles, uma convergência, digamos assim, no sentido de ter um caráter educativo, né, para o seu protagonismo para a sociedade. Nas constituições, na verdade, vai estar assegurado uma série de direitos básicos, de direitos considerados essenciais para os protagonistas que fazem parte desses movimentos, né, dos próprios movimentos como protagonistas, assim como para a sociedade também. Particularmente, os direitos básicos e essenciais, né, que estão assegurados lá, e as particularidades que vão existir também na sociedade, a gente pode considerar a alteração da situação de exclusão, certo? E além da situação de alteração de exclusão, a gente pode considerar também como é que eu posso dizer, as reivindicações mais diversas desses movimentos sociais, né? A gente sabe que dentro dos movimentos existe uma grande heterogeneidade, uma grande diversidade de pautas, de bandeiras que são apresentadas, né? E aí, para ganhar visibilidade, consequentemente, os movimentos sociais realizam uma série de manifestações, né? Elas se apresentam algumas vezes como marchas, outras vezes como paradas ou ocupações, enfim. Apesar de quando a gente fala de ocupação, dependendo do contexto, essas ocupações podem ser consideradas como invasões, né? Porque quem chama de ocupação e quem chama de invasão? No sentido mais prático e mais simples, quando a gente fala de ocupação, são os indivíduos que defendem aquele determinado acontecimento, né? Como, por exemplo, os estudantes que várias vezes ocuparam as reitorias das universidades, né? Quem se coloca contra esse processo, esse movimento, costuma chamar de invasão, certo?
Assim como quando a gente faz uma referência a manifestações de uma forma geral, o que é que acontece? Nós temos os manifestantes propriamente ditos, né, para quem possui, ou pelo menos indica que possui uma certa neutralidade em relação ao ocorrimento daquele movimento, e muitas vezes são chamados de desocupados ou de vândalos pelos indivíduos que se demonstram como contrários àqueles movimentos, né? E todas essas manifestações, né, que, como eu disse, né, pode ser paradas, marchas, etc., elas são entendidas como uma forma, né, de comunicação simbólica com o restante da sociedade. E por que simbólica, necessariamente? Porque é uma comunicação simbólica. A gente considera que é uma comunicação simbólica pelo fato de que essas manifestações, elas precisam indicar, digamos assim, precisam fazer referência ao seu ideário, né? As suas ideias que são defendidas, o que vai ser demonstrado, até mesmo para convencer aqueles indivíduos do restante da população que não fazem parte daquele movimento a poder ingressar nele, ou pelo menos considerar como justa aquela bandeira, digamos assim. Tudo bem que o termo justo pode não ser o melhor possível nesse contexto, mas é algo que a gente pode considerar, né? Torná-lo aceitável, minimamente falando, digamos assim, né? O principal instrumento de atuação dos movimentos sociais, né, para a conquista de seus objetivos e através das lutas políticas, como é que eu posso dizer? É muito comum, né, que eles entrem em conflito. Na verdade, uma das naturezas, digamos assim, dos movimentos sociais é o conflito, propriamente dito, mas o conflito também com o Estado, né, com as forças públicas, digamos assim, né, uma vez que os objetivos dos movimentos sociais, eles estão fundados na alteração de partes estratégicas da estrutura do poder estatal, né? Claro que pode haver um conflito também com determinadas entidades ditas privadas, certo? E aí, um outro aspecto fundamental nesse contexto, né, que a gente pode destacar dos movimentos sociais mais especificamente, é que eles são os principais responsáveis pela alteração das relações do Estado com a sociedade civil, né? E quando eu falo da sociedade civil, eu falo dos indivíduos da forma mais heterogênea possível, né? E aí, acaba que com a presença e a forte pressão, obviamente, dos movimentos sociais, o Estado precisa se reformar para incorporar, consequentemente, os grupos, digamos assim, né, que são os mais excluídos socioeconomicamente falando, ou de direitos, né? E aí isso vai contribuir para a melhoria do processo de inclusão social, pelo menos em tese, isso deveria contribuir para o processo de inclusão social, né? E aí, dessa forma, a gente pode definir, né, de uma forma bem simples, que o motor dos movimentos sociais são as inúmeras injustiças sociais, né, que esses movimentos sociais almejam finalizar, né, almejam findar com essas injustiças, com essas desigualdades sociais, né. A gente pode dizer ainda que os movimentos sociais, de certa forma, são ações coletivas de caráter sociopolítico e cultural, né. E sociopolítico e cultural por quê? Porque vão viabilizar distintas formas da população de se organizar e de se expressar e de expressar as suas próprias demandas, né? Trata-se basicamente de um agir comunicativo, onde as ações coletivas são discutidas dentro da esfera pública, principalmente a partir das ações desses próprios movimentos sociais, né? A gente pode dizer, assim, tem várias definições possíveis, né? Uma outra definição possível é que os movimentos sociais são essencialmente fenômenos históricos que são decorrentes de uma série de lutas sociais, né? E dentro desse contexto das lutas sociais, a gente insere a luta de classes também, obviamente, né? Marx não vai falar da luta de classes apenas no contexto da produção industrial, mas em todos os setores possíveis da sociedade, né? E aí existem atores específicos sobre todas as luzes possíveis que a gente for analisar um determinado movimento e em todos os períodos possíveis, né? Tanto quando a gente fala da história do Brasil, nós temos movimentos sociais ocorrendo desde a colônia, né? Quando a gente fala das revoltas, a gente fala de uma espécie de movimentos sociais, né? Alguns que almejam a independência, outros que almejam uma reorganização da sua própria administração, né? Da administração dos locais onde ocorrem, na verdade, né? E aí, com as mudanças estruturais e também conjunturais de uma sociedade civil e política, esses próprios movimentos se transformam também, né?
E aí a gente deve entender que esses movimentos sociais, na verdade, como sujeitos sociais coletivos, né? Onde os mesmos eles devem ser pensados fora de seus contextos, certo? Não apenas inseridos, presos àquela realidade específica. Muitas vezes eles conversam com outras realidades ou até mesmo com outros movimentos sociais, principalmente atualmente, né? E aí, dessa forma, são os movimentos sociais que acabam, como é que eu posso dizer, que acabam influenciando muitas vezes a própria ação coletiva, né? Tem um autor que está aparecendo aí para você chamado Alan Turing. Alan Turing diz o seguinte: ele diz que defender os direitos à livre expressão, né, que são, basicamente fazem parte dos direitos do homem, né, assim como o direito à vida, que são constantemente ameaçados, esse direito à vida é constantemente ameaçado pela fome e pelo extermínio, né, ou até mesmo a livre escolha de um estilo de vida, de uma história de vida pessoais, certo? Tudo isso faz parte do contexto dos movimentos sociais também. E aí, muitas vezes a gente fala sobre correntes teóricas dos movimentos sociais também, né? A gente tem correntes histórico-estruturais, né? Culturalista identitária, enfim, até mesmo institucionais algumas vezes, né? A chamada corrente teórica histórico-estrutural, ela acaba sendo alimentada por vários autores, né? A gente tem muitos autores que podem ser considerados que são, de fato, de esquerda, né? Que são pensadores mais progressistas, digamos assim, no que a gente considera os termos políticos de uma forma mais genérica hoje, né? A corrente histórica estrutural, como eu falei, a gente encontra indivíduos como Gramsci, Rosa Luxemburgo, até mesmo Lenin está presente nesse contexto, né? E pode ser considerada a mais importante dos anos 70, né? Quando a gente considera 70, aí 1970 aproximadamente. Após esse período, vai ocorrer um refluxo de estudos das temáticas relacionadas aos movimentos sociais e também das teorias políticas relacionadas a essa corrente de pensamento, né? E ainda assim há grandes intelectuais, alguns falecidos recentemente, né, que não romperam com essas teorias. Alguns deles são Emil Sader, um teórico brasileiro, tem Ivan Mesaros, ele é muito conhecido por uma coleção sua chamada Para Além do Capital, e um historiador inglês, falecido há pouco, chamado Eric Hobsbawm, né? É um dos teóricos mais conhecidos, digamos assim, da historiografia mais recente, principalmente do século XX, né? Uma outra corrente teórica é a chamada corrente culturalista identitária, né? Essa corrente culturalista identitária é constituída através de uma gama muito complexa de autores que a gente encontra. Aí a gente encontra o idealismo kantiano, o individualismo de Nietzsche, a gente encontra teóricos da fenomenologia, até mesmo dentro do contexto da sociologia weberiana mesmo. E aí a gente tem pessoas como Hegel, a gente tem Bobbio, Anthony Giddens. Anthony Giddens tem um manualzão de sociologia que é muito legal, e Bobbio, ele tem inúmeras obras sobre política, inclusive um dicionário de política, que é muito interessante também. E a gente encontra até mesmo Foucault, que se influenciaram nas produções teóricas dessa abordagem, né? Essa corrente vai construir a chamada novidade dos novos movimentos sociais, principalmente quando ela destaca que as novas ações abrem espaços sociais e culturais. Elas vão ser compostas por sujeitos e temáticas que não estavam na cena pública, não tinham visibilidade, como mulheres, jovens, índios, negros, enfim, né? E é importante destacar que os autores pertencentes a essa corrente de pensamento, ao desenvolverem suas teorias, dão ênfase a uma questão que anteriormente tinha muito pouca relevância no mundo acadêmico, a questão da identidade dos movimentos sociais. E dessa forma acabam lançando muitas críticas à forma como os defensores da corrente estrutural anterior, né, mais ortodoxa, analisavam os movimentos sociais apenas no âmbito economicista, né? Deixando de lado, por exemplo, as ações coletivas e até mesmo outros sujeitos sociais relevantes para a concretude, a gente pode dizer assim, né? Para a concretude da análise histórica. A gente pode dizer ainda, né, que o grande saldo dessa corrente foi apresentar ao mundo a capacidade dos movimentos sociais de produzir novos significados e também de novas formas de vida e ação social, tá? A terceira e a última corrente, que vai receber um destaque interessante, principalmente a partir dos anos 2000, ela vai se denominar como institucional, organizacional, comportamentalista, certo?
essa corrente tem as suas raízes nas teorias liberais, lá no século XVII e XVIII, né, quando o pensamento iluminista está se desenvolvendo bastante. E a gente destaca uma galera como John Locke, como Stuart Mill, até mesmo Adam Smith. Adam Smith tem que estar presente, já que ele é considerado o pai do pensamento liberal na economia, no caso, né? E também fincam suas raízes nas teorias mais utilitaristas, né, de alguns teóricos bem mais recentes. Um dos autores que vale destacar desse período é um cara chamado Parsons, principalmente em virtude das teorias de ação social coletiva, que, segundo ele, teve vários desdobramentos no campo da análise dos movimentos sociais concretos, né? Nessa corrente, de certa forma, um movimento atingia seus objetivos quando ele se transformava numa organização institucionalizada. Na atualidade, a corrente institucional ela se expressa também no pragmatismo presentista como suporte de suas análises. Mas é só lá, aproximadamente, né, nas décadas de 70, 80, 1970, 1980, que acabam surgindo novas fontes de estudo relacionadas aos movimentos sociais. E aí são teóricos, é uma galera bem nova, né, que a gente não costuma estudar, como Machado da Silva e Ribeiro, Paul Singer, enfim, né, que foram de grande importância para o desenvolvimento teórico desses movimentos sociais, principalmente a partir da década de 1990, com a crise que se passava aos grupos mais de esquerda e também das teorias marxistas do mundo. As correntes teóricas que foram se consolidando e se tornando cada vez mais hegemônicas, né, devido a todo esse processo, né? Na medida que o mundo vai se globalizando, porém, né, a gente precisa colocar dessa forma, assim, mas enfim, como eu estava falando antes, né, à medida que o mundo vai se globalizando, os movimentos sociais têm que se adaptar a uma nova conjuntura global, né? Assim, consequentemente, os movimentos passam a pensar estratégias de agir no local e em seu cotidiano também, mas ao mesmo tempo atingir o global, e que a cada dia se faz mais presente, né? Um exemplo próximo que a gente pode pensar é da incorporação da bandeira dos orgânicos versus transgênicos, por exemplo, né? O do movimento dos trabalhadores sem terra, que a gente pode, de certa forma, dizer que foi a conjuntura histórica que levou a essa luta, né? A essa amplitude de bandeiras que são levantadas. E, consequentemente, também a sua articulação no espaço-tempo, a vida cotidiana e do próprio movimento social, né? Existem críticas também, né? Críticas a esses movimentos globalizantes que alegam que falta a esses movimentos um aprofundamento nas produções teóricas, e é enfatizado que muito do que se faz por parte desses movimentos são produções de slogan, na verdade, né, e ideologias que se deixa de lado, consequentemente, a produção teórica, que é de fundamental importância para a solidificação desses movimentos, enquanto, na verdade, movimentos que contribuem para uma prática emancipatória. Só que isso é uma crítica que é tecida lá no início dos anos da década de 2010. Né? Nós já contamos hoje com uma certa produção teórica desses movimentos. Tá? E se a gente for pensar assim, né, quais são as bandeiras que nós temos, né, do que é um movimento social especificamente, nós temos, como a gente falou antes, né, de alguns deles, nós temos o movimento LGBT, né, nós temos o movimento feminista. Na verdade, as várias faces do movimento feminista, não é um movimento homogêneo, certo? Além dele, nós temos as diversas nações indígenas que se destacam pela sua luta cada vez mais, não apenas pela devolução, digamos assim, das suas terras ancestrais, mas se aproxima muito mais de uma questão mais básica de direito à vida, considerando que essas terras são invadidas e não é de uma forma harmônica, digamos assim, né? Não é de uma forma pacífica, né? O MST, que a gente falou antes, né? O MST, que é interessante, ele vem desde lá da existência ainda das ligas camponesas, né? Ele vai ser um fruto da existência dessas ligas camponesas, que é um movimento anterior no Brasil. Movimentos pró-democracia, né, que vão existir também bastante, principalmente desde o governo da presidente Dilma até hoje, né? E o movimento negro, que tem ganhado cada vez mais destaque em relação à mídia do que vinha conseguindo, digamos assim, um pouco de tempo antes, né?
esse movimento social é só voltado para a população em geral ou pode ser de um governo, ou até mesmo de empresários? Olha, é complicado quando a gente fala de movimento social ligado ao governo, no sentido de que o Estado é que comandaria esse movimento social, né? Como assim? Vê só, a gente pode ter representantes dos movimentos sociais na política, né? A gente tem aí, por exemplo, a presença de Marielle Franco, né? E ela era uma representante das minorias, ela era uma representante de alguns movimentos sociais, certo? Mas isso não significa que os movimentos sociais eram pautados pelo Estado, pelo governo, né? E aí, quando a gente fala de empresários, um empresariado, ele pode iniciar, obviamente, um movimento político, né? Mas porque é muito difícil que um movimento de uma elite se enquadre como um movimento social, porque basicamente eles não representam como é que eu posso dizer? Eles não representam, nesse contexto, não só uma esfera desprivilegiada, isso é o que eles não representam, né? Assim como eles não representam as minorias. Obviamente, se a gente for no termo mesmo, na origem do termo, minoria é uma pequena quantidade de pessoas. E qual é a menor quantidade de pessoas possíveis em um país? É o grupo dos mais ricos, né? Mas quando a gente coloca minorias aqui, a gente coloca daqueles grupos que não são, como é que eu posso dizer? Que não têm os mesmos direitos que eles possuem de acordo com a Constituição, mas eles não são aplicados devidamente na prática, né? Por isso que a gente fala do grupo das mulheres, a gente fala do grupo negro, a gente fala do grupo LGBT, enfim, entendeu? Não tem o mesmo reconhecimento legal, digamos assim, certo? Mas então, né? Só para a gente continuar, né? E aí, como a gente falou antes, de fato, o movimento social, ele tem como um dos seus elementos constitutivos o conflito, né? Seja porque o Estado, seja porque as instituições privadas que seriam responsáveis por oferecer um determinado serviço, né? A gente vê nações ou determinadas regiões onde muitos dos serviços complementares não, mas muitos dos serviços essenciais são privatizados, né? Então isso passa automaticamente à esfera privada, quando eles passam a não mais atender as demandas ou as reivindicações dos grupos sociais, né? Quando eu falo dos grupos sociais, eu não falo dos movimentos necessariamente, mas eu falo dos indivíduos mesmo, enquanto população, né? Então, automaticamente, o movimento social pode se contrapor a eles, né? E aí, o Estado acaba precisando se tornar presente, obviamente, na ação desses movimentos sociais, mas agindo em conjunto com os movimentos sociais, não, mas não necessariamente nas ruas, em marchas, protestos, mas atendendo a determinadas demandas, né? A gente tem um exemplo de alguns países mesmo desenvolvidos, né, que privatizaram alguns de seus serviços durante algum tempo e que posteriormente, por demanda mesmo popular, precisaram reestatizar devido aos péssimos serviços oferecidos, né? Talvez o exemplo mais conhecido disso seja o próprio metrô de Londres, né? Mas, enfim. E aí, para além disso, né, quando a gente fala dos movimentos, é preciso que a gente fale também de seus princípios, né? Os movimentos sociais possuem características comuns para se organizarem, né, para organizarem suas formas de resistência, independente da classificação que é atribuída para eles ou a quem eles representam. Só que, entretanto, é preciso que ocorra a junção de algumas características para que esses movimentos, de fato, sejam considerados como movimentos sociais, né? E aí, o próprio Turkheim, que a gente falou lá no iniciozinho, vai se utilizar de categorias nos termos da tipologia clássica para definir movimento social de acordo com 3 princípios, né? Sendo eles a identidade do movimento, o adversário ou oposição do movimento e a visão ou o modelo social do movimento, né? O princípio de identidade do movimento pode ser definido como sendo a autodefinição mesmo do movimento social, né? O que ele é e em nome de quais indivíduos pronuncia como porta-voz para a sociedade. Assim, todo movimento social, ele assume para si uma identidade que deve ser reconhecida pelo público em geral e pelos seus participantes. O princípio de oposição
vai se referir ao adversário propriamente dito, ou seja, qual é o principal inimigo do movimento, né? E qual é o inimigo que é declarado por ele. O movimento social ele só vai existir por defender valores, os direitos não reconhecidos na totalidade da sociedade a qual ele pertence, pois se fosse reconhecido por ela, não haveria sentido a existência do movimento social. Um exemplo disso, se a gente pega o MST, qual é a grande questão do MST? Haver uma reforma agrária. Quem é que se contrapõe à reforma agrária? O agronegócio brasileiro, os donos das grandes extensões de terra. E ainda a visão do modelo social, né? Quando a gente fala da visão do modelo social, essa visão pode ser encontrada como sendo a meta, né? A meta societal que esse grupo possui, né? Sendo o tipo de ordem ou de organização social que o movimento almeja com as suas ações, certo? E aí, assim, os movimentos sociais acabam sendo entendidos como portadores desses 3 princípios fundamentais: uma identidade, um adversário e um projeto, certo? De outra forma, a gente pode dizer que eles possuem um projeto e uma ideologia, consequentemente, né, que pode ser tanto revolucionária como reformista, que faz com que as pessoas se identifiquem como pertencentes àquele movimento, de forma que o projeto deve ser entendido como a junção da proposta e dos objetivos desse movimento, sendo a ideologia responsável por trilhar os rumos que o movimento vislumbra. Em outras palavras, a base de todo movimento, né? Eles também estão estruturados de forma hierárquica, no qual não existe um único líder necessariamente, certo? E as atribuições são divididas por alguns integrantes, né? Muitas vezes eles se organizam em grupos de 6 integrantes e sempre estão respaldados pelas ações coletivas, certo? Entre elas as marchas, as passeatas, as mobilizações em geral, que podem ser pacíficas ou não, como a gente falou no início, certo? Além disso, os movimentos sociais ainda podem ser classificados de acordo com a atuação e os projetos que eles defendem. E aí eles se subdividem em, mais uma vez, são 3 definiçõezinhas, né? Em movimentos de classe, certo? Movimentos de classe são aqueles ligados às classes sociais e que vão contra a ordem social estabelecida e buscam mudanças sociais para combater essas desigualdades sociais, certo? Eles podem ser movimentos reivindicatórios, que são aqueles que reivindicam as ações, ou seja, um posicionamento imediato para a solução de questões de um determinado grupo. Esses movimentos costumam utilizar estrategicamente a opinião pública e a pressão exercida por essa mesma opinião pública a seu favor para intensificar cada vez mais as suas demandas às instituições cabíveis, né, nesse caso. E os movimentos políticos, que são aqueles que têm como principal objetivo comover a população sobre a importância de sua participação política, pois eles acreditam que esse é o caminho para se garantir as transformações estruturais que são necessárias para a nossa sociedade, certo? Além desses movimentos sociais, a gente ainda tem, né, na verdade, as organizações não governamentais, certo? As organizações não governamentais, elas também se enquadram na classificação dos movimentos sociais. Elas têm por objetivo, de forma bem genérica, assim, claro, né, promover uma série de mudanças, como também prestar assistência às demandas sociais específicas, né, de forma que elas podem atuar nas mais diversas áreas, como, por exemplo, na educação, na saúde, no meio ambiente, enfim, né. Independentemente de qual área o movimento social atue e a quem ele represente, a ação será sempre no sentido de conquistar as mudanças políticas, sociais e econômicas que respaldem esse projeto, né, o projeto que eles possuem, ou também lutar pela permanência de direitos conquistados por aqueles que o movimento social representa, certo?